Hebreus capítulo 12, vamos ler o versículo 29. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Todos acharam? Diz assim o texto: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Mais uma vez, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Seu Deus e Pai, nessa manhã nós reconhecemos diante de Ti que somos limitados, somos falhos, somos pecadores, somos homens e mulheres errantes diante do Senhor. Mas reconhecemos também, Pai, que carecemos da Sua sabedoria, do Seu entendimento, da explicação do Teu Espírito para a compreensão da Sua palavra. É por isso que nessa manhã nós te pedimos, Senhor, fale conosco nesta manhã. Fale conosco, meu Pai, de maneira profunda e contundente. Que a nossa mente, o nosso coração esteja 100% voltados para a Sua palavra. Que não haja distração, meu Pai, na nossa mente por nada. Que a nossa mente esteja 100% voltado, Pai, para a explicação da Sua palavra. E o que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha explicar coisas, ó Pai, a qual o olho nu não conseguiu enxergar. Mas que o Senhor, meu Pai, de fato, continue a falar conosco nessa manhã. Abençoe, meu Deus, a vida de cada um aqui presente. Abençoe sim, Pai, a vida do pregador. Que as palavras sejam profundas e contundentes diante de todos, mas que venhamos compreender e entender os propósitos e desígnios de cada palavra que foi colocada na sua Bíblia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, vocês lembram, porque a última vez que eu preguei sobre Hebreus eu estava aqui, né? Vale ressaltar essa informação muito importante, né? Então, assim, eu vou pregar o final de um capítulo, que praticamente eu preguei só o início, né? Então, assim, basicamente eu vou ter que resumir tudo que foi falado do capítulo inteiro, agora nessa 1 hora aí aproximadamente de mensagem. É óbvio que, né? Anteriormente, nosso pastor Alex, no qual eu amo sentar e também ouvir, né? E sei que todos que estão presentes gostam de sua explanação e explicação sobre o texto, deixou de maneira categórica e profunda sobre o que o autor aos Hebreus falou, sobre a exortação da paz e da pureza, falando sobre as outras questões da santificação, falando sobre a profanação, sobre a impureza, sobre a prostituição, falando sobre assuntos pertinentes que o autor aos Hebreus vai falar. Mas agora do versículo 18 em diante, ele vai fazer um contraste entre duas situações. Do versículo 18 em diante, ele vai fazer uma conclusão do assunto que ele começa a abordar do versículo 1. E você precisa prestar bastante atenção. Eu sei que domingo pela manhã, né, dá um soninho, tá todo mundo sentado, dá aquela relaxada, mas um conselho que eu te dou: durma cedo no sábado, que aí você acorda melhor um pouco no domingo. É o que eu procuro fazer para acordar e ficar bem, não somente quando venho pregar, mas também quando sento para poder ouvir, porque eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes que é pregado na palavra, seja pastor William, pastor Osto ou o pastor Alex, porque a ideia é que você saia alimentado e entendendo o que o texto está abordando. Não é somente para você sair da sua casa, sentar e ouvir alguém falar durante 1 hora sobre um assunto. A ideia é que você saia daqui com entendimento, sabendo como que tudo isso foi se desenrolando. O autor aos Hebreus tem um cuidado excessivo para falar sobre alguns assuntos do Antigo Testamento, porque ele sabe que, ainda que o Antigo Testamento seja uma sombra do Novo, ele precisa usar exemplos e referências de coisas que aconteceram no passado para que seja aplicado no presente. Ele, no versículo 18, ele começa falando sobre algo que ele já havia dito no capítulo 8, no capítulo 9 e nos capítulos anteriores. Ele vai falar sobre algo que ele já havia sido explicado, mas ele fala de uma maneira diferente. Ele traz uma abordagem diferente. Porque quando você olha o versículo 18, vamos ler, por favor, você vai ver a ideia que ele traz inicial, aonde ele faz como se fosse uma introdução da conclusão do capítulo.
Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 18. Diz assim: ora, não tendes chegados ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Você percebe que ele começa falando do Antigo Testamento, ele vai trazer Êxodo capítulo 19. Ele vai fazer uma referência ao que aconteceu lá atrás, no período de libertação do povo. Mas façamos uma pausa de 5 minutos e vamos falar sobre essa questão. Quando você olha para o Antigo Testamento, melhor falando de Gênesis, você vai ver que o Antigo Testamento, na verdade, o Pentateuco, é escrito apenas por um homem, não é? Moisés. Você vê que toda a história da humanidade ali, até o período da libertação, é escrita por Moisés. Deus fala com Moisés e Moisés vai relatar o princípio das coisas. E a história inicial vai deixar claro que o povo que foi levado cativo para o Egito, foi toda aquela história, queria um libertador, queria uma libertação de verdade. Deus envia Moisés, você sabe muito bem da história porque já pregamos sobre isso. E você vê que o que o povo queria? O povo queria saber quem era o Deus que havia o libertado. Porque quando você olha para trás, você vê que Deus só falou com Adão, Noé. Poucos homens tiveram contato com a voz de Deus. Abraão tem o contato, mas é um contato pequeno. Isaac, Jacó, José. Poucos homens tiveram aquele contato, eles ouviram somente alguma coisa sobre Deus. Abraão ouve a voz de Deus, Deus mostra para ele, mas o homem que vai ter um contato direto com Deus, uma intimidade maior com Deus dentro dessa história, é Moisés. Moisés é aquele que o texto vai dizer que viu o Senhor por meio de uma sarça ardente, como estava lá no Monte Sinai. A sarça que ardia e não se consumia. Mas fala a verdade, hoje as pessoas dizem que estão vendo Deus sem enxergá-lo. Quantos homens vocês dizem que sonhou vendo Jesus? Ou não? Ou você nunca viu? Homens que dizem que no sonho Jesus passou diante deles. Só que o texto vai deixar claro que essa situação que é citada vai falar do Antigo Testamento que naquele tempo a manifestação de Deus era diferente do que é no tempo de hoje. Naquele tempo do Antigo Testamento, onde é mostrado em Moisés, ele diz que Deus se manifestou num fogo palpável, algo que dava para se ver. Deus se demonstra numa sarça ardente, mas para Moisés era uma sarça ardente que Deus falava com ele. Para o povo que estava lá embaixo era escuridão, trovões, relâmpagos. Para as pessoas que estavam lá embaixo era somente uma manifestação como se fosse uma tempestade, aonde Moisés conseguia escutar Deus de maneira nítida, mas o povo não entendia o que Deus estava fazendo. E aí ele começa a fazer o primeiro comparativo, que é no Monte Sinai. Qual é o propósito de Deus falar no Monte Sinai? Quem está me ouvindo, diga amém. Entenda um pouco da história, crente. Se você não entender por que Deus se manifesta no Monte Sinai, você não vai entender como que é a manifestação em Sião. Porque se você não entende como que Deus fez no início, como você vai entender como é que ele fala agora? Porque as pessoas têm esse conceito muito cru de Deus fala através do Espírito e disso. Não, calma aí. O falar através do Espírito tem propósitos, assim como ele teve um propósito para falar com o povo e Moisés lá no Antigo Testamento. Se no Monte Sinai o propósito de Deus era provocar aquele temor, aquele medo, aquele pavor nas pessoas, por quê? Eles estavam vindo de uma cultura onde era uma adoração a outros deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus Água, Deus Animal, Deus tudo. E Deus quer fazer com que esses homens enxerguem que Ele é muito maior do que qualquer outro artifício. Qualquer outra coisa é menor diante de Deus. E a manifestação que Ele faz para com o seu povo é algo que vai trazer temor. É por isso que no versículo 18 ele diz que não tendes chegados. O autor dos Hebreus está falando, vocês não são como eles, que viram, como Moisés viu no meio de uma sarça, algo palpável. Não, vocês não são esse tipo. Vocês não são aqueles que estão vendo a manifestação de Deus numa escuridão e trevas, num crepúsculo, num anoitecer repentino. Não, vocês não são esses. Vocês não estão vendo tempestade, que ele fala de trovões e relâmpagos. Vocês não são aqueles que estão vendo.
Porque o Monte Sinai, essa manifestação vai mostrar algo que é mutável, algo que é relevante, algo que pode ser chamado de transitório. Ou, em outras palavras, algo que pode sofrer uma variação de mudança, porque é o contexto que ele está explicando dos versículos anteriores. Ele está deixando claro que isso aqui é algo mutável, isso aqui é algo transitório, é simplesmente para mostrar como que é uma ideia. É como nós, como eu disse aqui anteriormente, quando você vai fazer uma viagem, você chega numa agência e pede um catálogo. Como que é lá na Times Square? Como é que é? Eu nunca fui lá, me mostra aí o catálogo, vai te mostrar a rua, não é assim? Quando você quer viajar para um lugar, você não pesquisa? Como que é lá em Arraial do Cabo, nessa praia aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Como eu disse anteriormente, você enxerga na foto para ter uma ideia de como será o local, mas você consegue só simplesmente sentir, quando você bota o pé na areia, pisa ali de verdade, sente as águas. Todos falam, que já foram ao Nordeste, que lá é paradisíaco e a água é quente. Quem teve a oportunidade de ir ao Nordeste sabe disso, eu nunca fui ainda. Um dia pretendo ir, Maragogi, aquela praias na Bahia. Ô crente, está me ouvindo? Você tem vontade de conhecer? Eu também tenho, mas eu só consigo hoje, alguns não, mas eu só consigo ter uma ideia olhando aquela imagem, olhando o vídeo, que coisa maravilhosa, deitar na rede, na água quentinha, que maravilha, mas eu só vou conseguir ter noção quando eu chegar lá no Nordeste e conseguir experimentar isso. O autor aos Hebreus está dizendo que aquilo era só uma ideia, aquilo era só uma foto, era só uma ideia inicial do que viria no futuro, porque lá no Antigo Testamento e aqui nesse cenário era para causar esse pavor, esse temor, porque você vai ver que não somente o povo tinha esse temor, não era somente ele, porque o autor aos Hebreus está deixando claro para eles, se eles querem ser adeptos ao cristianismo, eles precisam abandonar as culturas do judaísmo, eles precisam abandonar a sombra, precisam abandonar as coisas que ficaram no passado, porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, ele vai deixar claro o que era isso. Abra comigo. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Segunda carta, Dorme não, crente. Capítulo 3. Versículo de número 1, para contextualizar. Começamos, porventura, outra vez, recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros? Vós sois a carta, escrita no coração, conhecida e lida para todos os homens, entendendo já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, como era na lei, lá no Antigo Testamento, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações, e é por intermédio de Cristo, no qual temos confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés pela glória do rosto que ainda aparecia. Você percebe que Paulo deixa claro sobre o mesmo assunto. A letra lá no Antigo Testamento, a letra que foi dada lá no Monte Sinai, era simplesmente para apontar os erros e condenar o homem. Porque o propósito dessa manifestação de Deus aqui é mostrar para o homem quem ele era. Mostrar o homem, condená-lo pelas suas ações. A manifestação de Deus aqui era dessa maneira obscura, para mostrar que o homem era sim pecador, miserável, merecia sim a morte, ser condenado pelas suas ações. A lei serve para isso. Paulo fala isso diversas vezes, em Romanos, em Coríntios,
Ele vai deixar claro que o Deus que se manifestou a Moisés e aquele povo que saiu do Egito se manifestou para mostrar para eles que eles mereciam a morte. O período da lei era realmente para condenar, porque Deus sabia que o homem não conseguiria obedecer os 613 mandamentos. E Ele vai colocar bem claro para todos os homens que o desejo dele era esse, era mostrar quem o homem era, para que ele fosse de fato condenado. E aí você tem que se atentar nesse detalhe. Se no Monte Sinai esse era o propósito, mostrar quem o homem era, mostrar que o homem seria condenado por aquela lei, por não conseguir cumprir, e seria sentenciado pelas suas ações, depois ele vai colocar o outro contraponto. Mas continuando na história, Hebreus capítulo 12, versículo 19. Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos continuar. E ao clamor de trombeta e ao som de palavras tais que tanto ouviram e suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não podia suportar o que lhe era ordenado. Lembrando que estamos falando sobre a palpabilidade do Sinai, que testifica a temporariedade da primeira aliança. Só que quando Deus falou e se manifestou lá no Sinai, o povo não conseguia ouvir. O povo não conseguia nem olhar lá para o Sinai direito, porque o temor e o pavor era tamanho. Isso você enxerga em Êxodo 19, que é onde nós vamos ler. Era diferente. Hoje, quando nós ouvimos a voz de Deus, sentimos o conforto, sentimos aquele consolo. Hoje a voz de Deus para a gente é suave. Sabe quando você vem num culto, Deus fala contigo, como foi em Nova Iguaçu, no qual depois do culto eu fiquei chorando no carro, quando Deus falou comigo de maneira profunda? Hoje nós choramos de uma maneira diferente. Naquele tempo o povo sentiu pavor, porque eles estão sentindo como se Deus fosse consumi-los naquele momento. É totalmente diferente a atmosfera que é lá no Sinai e como ele vai apresentar em Sião. Êxodo capítulo 19. Volta aí, crente. Vamos ler o 20, capítulo 20. Melhor. Êxodo 20, versículo 19. 18. Diz assim: todo o povo, lembrando, todo mundo estava vendo, amém? Todos estavam presenciando a mesma cena. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos e clamor de trombetas, e o monte fumegante, e o povo observando ficou como? Lê aí, crente. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Como é que o povo ficou? Estremecido. E ficou o quê? De longe. As pessoas estavam observando de longe, vendo o monte fumegando, vendo trombeta, trovões, relâmpagos, aquela coisa assustadora. Eles estão olhando de longe com temor, com pavor, não querendo nem chegar perto da manifestação de Deus naquele local, com medo. E aí no versículo 19 ele diz: e disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para o quê? Que não morramos. Aqui você vai ver um ponto muito importante, que é o Moisés, o intercessor entre Deus e os homens. Aqui o povo enxerga Moisés como intercessor de verdade, aquele interlocutor que o único que consegue estar na presença de Deus e consegue falar com Deus claramente, o único que consegue ouvir as informações de Deus, porque o povo lá embaixo está escutando somente relâmpago, trovões, estou vendo um monte fumegar, o povo não está entendendo, mas o povo está com medo da morte, porque era essa a sensação que Deus queria trazer para eles. Deus queria fazer com que ele sentisse esse temor, esse pavor terrível. O povo está vendo somente uma manifestação totalmente obscura. E aí você vê que aqui o intercessor é Moisés. Moisés é aquele que faz a comunicação com o povo.
E o povo reconhece e fala: Moisés, é melhor você ouvir Deus falar e falar conosco, porque se Deus falar conosco, a manifestação de Deus, eles tinham esse entendimento sobre que se eles falassem com Deus diretamente e tivesse a mesma experiência que Moisés, eles morreriam. E aí Moisés responde ao povo, versículo 20: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para nos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que o quê? Não pequeis. O propósito de Deus vir aqui não é para que vocês morram instantaneamente, mas que vocês entendam quem é o Deus que tirou vocês lá do Egito, lá da servidão, lá do período da escravidão e colocou vocês aqui. O cristão precisa entender esse princípio, porque o temor é o princípio da sabedoria. O cristão precisa entender quem é o Deus no qual ele serve, porque se você não entende quem é o Deus que você serve, você começa a banalizar as suas leis e achar que Deus é flexível com os seus erros, e não é assim que funciona. Moisés está deixando claro para o povo que Deus não veio aqui para matar vocês. Calma aí, não é isso. Ele veio para trazer um temor, para vocês entenderem que o Deus de onde vocês serviram antes é totalmente insignificante diante do Deus no qual vocês vão servir agora. Ele estava tentando tirar essa mentalidade do povo de escravo, dessa servidão que eles tinham lá no Egito, para que eles entendessem quem Deus era e não pecassem contra ele. Continuando, versículo 21: o povo estava de longe em pé, Moisés porém se chegou à nuvem escura aonde Deus estava. Moisés, como é o intercessor, vai lá falar com Deus. Moisés fala: então fiquem aí que eu vou receber a orientação de Deus e volto para falar com vocês. Calma, fiquem aí. E lá em Hebreus capítulo 12, volte comigo lá, versículo de número 20, vai mostrar o cenário que esses homens estavam vivendo. Pois, já não suportando o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Você vai perceber que a restrição era tão grande de se achegar ali aonde Deus estava, o acesso era tão restrito que se um animal tocasse no monte, seria apedrejado. Quando você lê lá o livro do Êxodo, lá no capítulo 19, você vai perceber que era restrito tudo isso. Não podia ninguém se chegar, o animal não podia se chegar no monte. Os homens tinham que se apartar de suas esposas, porque nem relação poderiam ter. A restrição era tão grande, mas tão grande, que o homem não poderia fazer nada, simplesmente ficar onde está e esperar a orientação de Deus. E aí você percebe que lá no Sinai era o temor, lá no Sinai era a restrição, lá no Sinai não podia se chegar, não podia estar perto. Lá no Sinai somente o Moisés, somente o interlocutor, somente o intercessor poderia se aproximar. E os homens atemorizados com tudo isso, atemorizados de que modo é esse que Deus estava tratando eles. Versículo 21. E aí, na verdade, versículo 21 de Hebreus 12, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo. Imagina a sensação de pavor que essas pessoas tinham. Vou te dar um exemplo claro. Alguém já passou por uma situação de morte iminente? Tiroteio, né? Acidente de carro, uma doença terrível, todo mundo já passou por uma experiência dessa, não é? Como que você fica? Você está dentro de um ônibus, começa um tiroteio, você vê o bandido correndo para um lado e para o outro com o fuzil na mão. Você vai sentar no banco e começar a cantar, né? Segura na mão de Deus. Ô crente, como é que você fica? Desesperado. Quem tem filhos pensa: meu filho, como que eu vou morrer e deixar meu filho aí, não é? Minha esposa, meu marido, minha família, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Você deita no chão do ônibus, sabe, a bala passando, quebra o vidro do ônibus, uma coisa desesperadora, que nós temos vivenciado no nosso Rio de Janeiro. Mas esse pavor, com essa sensação de morte iminente, é terrível, causa um desespero absurdo no ser humano. Os homens estão sentindo algo semelhante a isso, que eles estão olhando para aquele cenário, aquele show, aquele espetáculo, parece que eles vão morrer a qualquer momento, parece que a qualquer momento Deus vai consumi-los vivo, mas eles não eram o único a sentir essa sensação.
Versículo 21, parte B. De tal modo, o espetáculo é horrível, que Moisés disse o quê? Sinto-me o quê? Atemorizado ou, aterrado, afogado, trêmulo. Moisés, peraí gente, peraí. Quem Deus falou primeiro? Não foi Moisés? Não foi no meio da sarça? Não é o fogo palpável? Não é o palpável? Que não se consumia? Não é a manifestação de Deus, que não foi citado aqui no começo? Não foi? Falou na sarça? Olha só, Moisés, eu vi, ouvi e desci para responder o clamor do meu povo. Não é isso? Vou enviar você para falar com o faraó. Vai lá, fala com o faraó. Usa lá o cajado que se transforma em serpente diante de faraó. Maravilha! Moisés, vou levar vocês. Atravessa o mar naquela manifestação gloriosa. Fala com o íntimo. Eu sou contigo. Mas peraí. Deus não isentou Moisés de temor também. Deus não deixou Moisés de longe, porque colocou Moisés na mesma condição que o povo, pecador também. O interlocutor também aqui mostra a sua imperfeição, porque ele está diante de Deus, está temendo, tem medo. Peraí, eu sou igual a esse povo. Se Deus quiser me consumir também, eu não sou diferente deles. Eu matei alguém, não é? Eu já matei alguém também. Eu já duvidei de Deus uma vez também. Eu já tive dúvida no meu coração. Eu já fiquei irado também. Já tive outras falhas também, que eram reprováveis diante de Deus. Eu tive tudo isso, mas espera aí, eu estou com medo, eu também sinto temor, mostrando a primeira aliança como imperfeita ainda. O primeiro interlocutor de Deus com os homens imperfeitos, que ele está temendo a santidade de Deus, como era natural de todos os homens, como Deus deixou claro isso na própria Bíblia. Continuando, versículo 22. E aí, ele começa agora, e depois de encerrar sobre a antiga aliança, do versículo 22 em diante, ele vai falar sobre a nova aliança. Se a antiga aliança era transitória, imperfeita, temporária, o interlocutor tinha medo, o interlocutor precisava que Deus o chamasse, na nova aliança é diferente. Versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hoste dos anjos, e a universal assembleia. Vamos falar sobre cada ponto que ele vai citar. O tendes chegado aqui não é que vocês chegaram de maneira literal, como o pastor William sempre fala, vivendo o já, mas ainda não. Porque por mais que o homem, desfrute de alguns benefícios desta salvação que foi conquistada por Cristo, você ainda não vive a plenitude de tudo isso. Porque, não sei se você percebeu, o seu corpo ainda é corruptível. A sua matéria ainda é mortal. Se nós pegarmos uma gripe, ficamos arriados em algumas situações, ou não? Dengue, não é? Na época aí dessa zika, chikungunya, o povo ficava com a articulação inchada. Se nós não comermos direito, ficamos fracos. O nosso corpo ainda é perecível. Mas o autor dos Hebreus está dizendo, mas agora vocês chegaram no Monte Sião. Agora vocês estão no local onde o interlocutor é diferente. Agora onde vocês estão, o propósito não é causar esse temor e esse pavor. Agora é totalmente diferente. Porque embora a nossa peregrinação terrena ainda não tenhamos chegado à cidade permanente, nós todavia chegamos pela fé, nessa Jerusalém celestial que é citada, por causa de Jesus Cristo, que é o nosso precursor, e podemos agora, como lá no Antigo Testamento o acesso era restrito, agora não, agora é totalmente diferente. Agora o acesso que ele vai explicar aqui é totalmente diferente. Agora você não precisa de um Moisés, uma figura humana, um homem, um interlocutor. E aí entra um outro detalhe. No tempo de hoje, os pastores se colocam como interlocutores entre Deus e os homens. É só a oração do pastor que Deus ouve. Você nunca ouviu isso? Não é possível. Eu vou orar para você ser abençoado. Ou nunca viu, não? Só que o autor dos Hebreus está dizendo, isso aí acabou, tá? Em Sião, acabou isso.
Em Sião não tem mais Moisés. Em Sião não tem profeta que vai se levantar. Não. O interlocutor agora é Cristo. O interlocutor é aquele que pagou a dívida que Moisés não pôde pagar. O interlocutor agora é aquele que se entregou. É aquele que voluntariamente se entregou, não é aquele que foi chamado. Agora é diferente. Não precisa mais de pastor, diácono, presbítero orar para que Deus ouça o clamor da igreja. Nós podemos orar com a igreja. Isso aí sim. Nós podemos interceder pela igreja, mas restringir que somente a nossa oração será ouvida, não é o que está no texto. O autor dos Hebreus está deixando claro que, meus irmãos, tudo que vocês viram no Antigo Testamento era só sombra. Vocês precisam se apegar agora ao que está aqui, na nova aliança. O novo pacto, foi o que Cristo falou. Este é o Novo Testamento, aonde? No meu sangue. É a nova aliança, não é o que você faz todo dia de ceia? Não é isso? Não é a nova aliança? Ele vai deixar claro que agora é diferente. No Monte Sião é diferente. Se lá era pavor e temor, agora aqui é graça. Se lá os seus pecados eram colocados diante de você para que você morra, hoje os pecados são colocados diante de você para que você mude. É para que haja mudança, para que você enxergue quem você é diante de Deus e não se exalte, mas se humilhe, sabendo que você não era nem merecedor disso. Se antes você não conseguia olhar para o monte, tinha medo de se aproximar de Deus, da sua santidade consumir, hoje o desejo tem que ser de incansável de estar perto dele, porque longe dele você não sobrevive. Lembra do que Jesus falou? O galho vive sem longe da videira? Qual é a frase clássica de João? Porque sem mim dá para fazer alguma coisa? Nada poderei fazer. O autor dos Hebreus está deixando claro, olha só, esqueçam o que vocês viram no Antigo Testamento, esqueçam os preceitos do judaísmo, como ele falou anteriormente, de artifícios, castiçal, esquece isso. Olhem para o Monte Sião, olhem para lá, olhem para o local de esperança, não olhem para o local de morte, de pavor, de temor. Olhe para o Salvador, não olhe somente para aquele que era o interlocutor. Não olhe para o Deus como era tratado, como um Deus tirano, um Deus difícil de se lidar, não. Olhe para o Deus que enviou o seu Filho para que vocês tivessem vida, como Paulo vai falar diversas vezes. E aí, ele vai falar sobre, no versículo 22, né? Vamos ler. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Ele está deixando claro que não é qualquer lugar, é a cidade do Deus vivo, o que responde, o que fala, o que interage. Não é como os deuses lá do antigo, não é da antiga aliança que era somente artifícios para fazer uma alusão de quem Deus era. Aqui é o Deus vivo, o Deus pertinente, o Deus que aparece, o Deus que de fato o homem sente falar no seu íntimo. Ele não está falando de qualquer outra coisa. Continuando, a Jerusalém celestial, algo que não é transitório, algo eterno, algo que não é palpável, algo que não pode ser visto, mas tem que ser acreditado por meio e por intermédio da fé. Não é algo que você está vendo, como você olha para o Monte Sinai hoje, se você for lá em Israel, você olha lá, você vê o Monte Sinai. Não, ele está falando de algo que você não está vendo, porque Cristo deixou claro, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Porque ele fala do cristianismo que não é movido por vista, mas movido por fé. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele está deixando claro que lá no Antigo Testamento, no Sinai, as pessoas estavam vendo. Aqui você não está vendo nada, mas você acredita que ele é tudo. Aqui você não está vendo nenhuma manifestação, mas você sente no seu coração essa alegria que a salvação produz. Aqui você entende que você serve o Deus vivo, um Deus que sim, tem prazer em repreender os seus filhos para que eles sejam diferentes e não ande em conformidade com este mundo. Continuando, e a incontável hoste dos anjos. Quando ele vai citar isso, ele vai falar sobre, né, aquilo que é dito na Bíblia sobre a servidão, como tratado como se fosse uma festa ou uma celebração de fato. Aqui dentro do contexto que ele vai citar, ele vai falar sobre essa celebração, porque o trabalho dos anjos é servir sim a Deus, mas também, né, ajudar os salvos, os eleitos. O trabalho dos anjos é esse, mas aqui ele fala como uma alegria,
Aqui ele fala sobre uma festa, fala sobre esta alegria, dessa união, dessa nova junção, porque se outrora houve a separação no Éden, aqui ele está falando sobre a junção que terá na Jerusalém celestial, essa alegria que é servir, tudo isso junto, ali, agarrado, vinculado. Ele vai falar sobre as hostes dos anjos, continuando. E a universal assembleia, quando ele fala de assembleia aqui, ele vai falar de reunião, tá, gente? Reunião dos santos, ou como a Bíblia trata, assembleia dos santos. É essa junção universal. O que ele cita como universal? Ele fala de pessoas de todos os lados, de todos os cantos, todos juntos serão uma única igreja, a igreja de Cristo. Porque lá para onde nós vamos, não tem eu sou da Paz e Vida, da Universal, do Mais Desejado, da Presbiteriana, não. É a igreja de Cristo. A igreja lavada e remida, comprada com o sangue de Jesus, é a igreja que estará com Ele, a noiva. Não é, eu vim do Mais Desejado. Não tem isso. Todos irão se reunir de maneira universal, em uma assembleia, em uma reunião, todos estarão juntos com Ele. É disso que ele está falando. Lá no Sião, todos estarão juntos. Todos estarão juntos. A celebração, tudo isso junto. Aonde se outrora no Sinai era tristeza, pavor, aqui é alegria. Se com Moisés, quando olhava para aquilo tudo, precisava que Deus falasse com Moisés e Moisés com o povo, agora não. Agora Deus fala diretamente com o povo, proporcionando essa alegria. Que alegria é essa? Não é êxtase, é a alegria da salvação. É a alegria de você ter sofrido tudo isso que sofreu aqui na terra e olhar para Jesus e ver que valeu a pena. É desse cenário que ele está falando. É dentro de todo esse contexto que ele está falando. Versículo de número 23. A igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, aos espíritos justos, aperfeiçoados. E aí você vai ver que ele vai falar sobre a igreja dos primogênitos. Ele vai citar algo que e também era do Antigo Testamento, que na época da Páscoa, os homens eram consagrados, eles se santificavam, eles tinham ali aquela mudança toda para participar da Páscoa. Aqui ele está falando que lá no Antigo Testamento eles faziam isso de maneira temporária e transitória, que era de maneira contínua. Quando chegar lá na Jerusalém, quando chegar lá no Monte Sião, vai ser feito de uma vez por todas, que é o que Paulo cita. Aquilo que é mortal se revestirá de quê? Da imortalidade. E o que é corruptível, da incorruptibilidade. Ele vai deixando claro que a igreja, igreja dos primogênitos, ele vai falar sobre uma única igreja, né? Todos os primogênitos de Israel eram santificados na época da Páscoa. Os judeus eram consagrados para viver na presença de Deus, né? E os levitas serviam no santuário. E na Assembleia Celestial, todos os cristãos serão redimidos da destruição, da destruição que Deus vai fazer com todos aqueles que não pertencem a eles. E os primogênitos, aqui ele fala da primazia, daqueles que são separados de fato, né? Que são consagrados a Deus e recrutados para isso. E aí você entende que ele vai deixar claro que não são todos, mas são alguns. O universalista diz o quê? Que todos serão salvos se arrepender. Não. Ele diz que a primazia será separada. Porque muitos vão ouvir o mesmo sermão e não darão crédito, como ele vai dizer mais à frente. Muitos escutarão a palavra e vão dizer, não, isso aí, quando eu tiver mais para frente, eu aceito isso daí, não. Ele vai deixar claro que não existe nada que o homem possa fazer. A Jerusalém Celestial existe. Os primogênitos serão sim consagrados, serão separados, serão sim redimidos. E aí ele vai falar rolados do céu. Aqui ele vai falar de rol, de homens que tiveram feitos, homens que foram e viveram para Cristo nos céus. E ele vai deixar claro que estarão todos juntos. Aqueles que renunciaram, aqueles que morreram na fé, os que foram martirizados, aqueles que morreram no Antigo Testamento, lá, aqueles, os do Novo Testamento, os que morreram no Coliseu de Roma, os pais da igreja, nós que perseveramos até o fim, e Deus. Estarão todos juntos, dentro da mesma assembleia, né? E ele vai deixar claro, o juiz de todos, com letra maiúscula. Aqui ele vai deixar claro o juiz, aquele que julgará a causa de todos. Uns serão julgados
para a condenação. Outros terão as suas obras julgadas para absorção. Ele vai deixar claro que haverá um juízo, aonde todos estarão lá, os primogênitos e aqueles que serão lançados no fogo e do enxofre, e de todos, e o espírito dos justos aperfeiçoados, são todos aqueles que morreram no Senhor, particularmente considerados santos, lá no Antigo Testamento, e no período intertestamentário, que é esse período de transição entre o novo e o velho, aqueles que morreram pela fé, pela graça, e que foram justificados, todos estarão lá. Lembrando que ele vai deixar claro que foram os que foram aperfeiçoados e não perfeitos. Entenda como está sendo colocado o texto. Os que foram aperfeiçoados, passaram por provações, erraram, caíram, tropeçaram, mas levantaram. Não ficaram prostrados e caídos, porque aperfeiçoado aqui vai falar de ato contínuo, visando um objetivo. Perfeito fala de estado pleno e literal. O único que foi perfeito foi Cristo, porque ele deixa claro isso no embate de um homem que se achava perfeito. Lembra do jovem rico? Sempre citamos aqui. A pergunta dele é o quê? Como é que eu faço para ser salvo, não é? Como é que esse negócio aí, Jesus, para ser salvo? Qual é o critério? Jesus, para ser salvo tem que, obedecer às leis. Não. Isso daí eu estou fazendo. Obedecer já é comigo. Isso aí eu já faço. Eu jejuo, eu oro, dou dízimo. Não. Jesus, está bom. Mas falta o quê? Uma coisa. Porque o início da conversa é o quê? Bom mestre. E aí Jesus deixa claro para ele, bom só tem quantos? Quantos, crente? Fala aí, quantos? Espera aí, só tem um que é Deus e o restante. O jovem rico pensou que ele também estava no bolo dos que prestavam. Não, também presta, eu obedeço. Não, deixa eu Jesus falando. Tu não presta não, cara. Porque você mesmo achando que se conhece, você não consegue nem sondar o seu próprio coração. Porque se você soubesse quem você é de verdade, você não viria me perguntar isso. Porque Jesus deixou claro para ele onde estava o seu coração. O autor aos Hebreus vai falar para esse povo aqui, que o aperfeiçoamento que é feito nessa trajetória, tem a principal ideia de que o homem entender quem ele é diante de Deus. Que é para isso que funciona a questão da graça. Não é para que o homem olhe para si e se ache bom, mas que ele olhe para si e se ache imperfeito, porque esse aperfeiçoamento tem um objetivo, que é participar dessa assembleia dos santos, que é participar de tudo isso que está sendo proposto dentro da Bíblia. Continuando, versículo 24. E Jesus, o mediador da nova aliança e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel. Aqui ele está falando que os primogênitos, a primazia, a salvação teve um preço e teve um precursor. Teve alguém que teve que fazer todo um trabalho para que aquilo que foi citado anteriormente acontecesse. Ele vai deixar claro, Jesus, o mediador, ele deixa claro, ele não cita mediador aqui à toa, ele não vai colocar Jesus, ele poderia colocar Jesus, sim, a nova aliança, não, ele vai falar mediador, porque ele vai apontar de novo, olha só, se lá o mediador tinha medo, o mediador tinha ira, o mediador era um assassino, o mediador ficou de fora da terra, aqui não, aqui o mediador é aquele que comprou o passaporte para entrar na terra, é diferente, aqui nesse período é diferente, aquele que paga o preço, como o Hebreus cita lá atrás, aquele que cumpre o papel de ser feito aquela herança, que para que tivesse herança, alguém precisava morrer. E ele deixa claro, o mediador lá, que escreveu lá a lei, o Moisés, ele não morreu por ninguém, ele morreu por si só. Aqui não,
Aqui o mediador da nova aliança, ele morreu por vocês. Ele comprou o passaporte. Aqui ele não fala com Deus com medo. Aqui ele e o Pai são um. Aqui ele não fica com aquele pavor de estar diante de Deus. Não. Aqui a comunicação com Deus é direta. Aqui é totalmente diferente. A nova aliança, ele deixa claro como é que ele faz isso. E o sangue da aspersão, ele comprou com o seu próprio sangue. E aí ele vai trazer uma outra comparação que nos faz refletir muito. E o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que o próprio Abel. Ele já havia citado sobre Abel nos versículos anteriores, mas espera aí. Para que ele vai citar Abel de novo? Com qual propósito ele vai citar Abel de novo? Ele vai citar uma coisa, parece que fora do contexto, porque em nenhum momento aqui ele está falando do Pentateuco, lá da primeira parte. Ele está falando do finalzinho do Pentateuco, ele não está falando sobre o início. Aqui ele está voltando para Gênesis. O que ele quer falar isso com o princípio? Porque o sangue de Abel clamava por justiça. Não é isso? Deus fala com seu irmão Caim: o sangue do teu irmão está clamando lá, ó. Você diz que não sabe do seu irmão, não viu o seu irmão, mas o sangue dele está clamando, está dizendo justiça. Tem que ser feito justiça. Só que o sangue de Cristo não clama por justiça, clama por redenção. Porque se fosse levar pelo sangue de Abel, pela justiça e pela vingança, voltaríamos no Monte Sinai, aonde Deus iria consumir todos. O sangue de Jesus é diferente, clama por perdão, por amor, por compaixão, pela aliança, pela reconciliação de Deus e o homem, a criatura, para com o Criador. É por isso que ele vai falar que o mediador agora é Cristo. Agora vocês precisam se alegrar que Cristo é o mediador, porque se o mediador ainda fosse Moisés, vocês seriam consumidos. Se o mediador fosse Moisés, o sangue que estaria clamando é o sangue de Abel, por vingança, justiça, porque a Bíblia deixa claro que o salário do pecado é o quê? A morte. A recompensa que o pecado proporciona na vida do homem é a morte, mas o dom gratuito é a vida. Cristo deixou claro: eu vim para que vós tenha vida, e vida com o quê? Abundância. O autor aos Hebreus está deixando claro que agora Cristo sendo mediador, agora em Sião é diferente. Se lá vocês tinham que ter medo de Deus, agora o que vocês precisam ter é temor, por entender que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, mas que principalmente Ele é poderoso para nos salvar da condenação eterna. É isso que ele está falando agora. Se o sangue de Abel clamava por justiça, por vingança, tem que ser feita alguma coisa, porque eles merecem morrer. O sangue de Jesus não, eles mereciam morrer, mas ainda assim, eu os amei. Ainda assim, eu entreguei por eles. Continuando. Versículo 25. Agora ele traz uma advertência severa. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparem aqueles que recusa a ouvir quem divinamente os adverte sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Agora ele fala: tendes cuidado. Em outras palavras, preste atenção, fixem o pensamento de vocês agora no que eu estou falando. Não recuseis ao que fala, porque se lá no Sinai aqueles que não quiseram ouvir morreram e pereceram, como que será hoje? Quem está me ouvindo, diga amém. Porque você escuta a palavra de Deus com dois objetivos: para a mudança de vida e para uma justificação, ou para aumentar mais a sua condenação quando chegar naquele dia. Porque quando chegar no dia, as pessoas vão tentar justificar as suas obras para não serem condenadas. Está me ouvindo? Você ouve a verdade, para que a verdade entre no seu coração e te liberte, você seja diferente, você mude e seja transformado por essa verdade. Porque o autor aos Hebreus deixa claro isso. O propósito da pregação do Evangelho, da palavra, é mudar a mente e coração, como ele cita, Jeremias 31. Aqui ele deixa claro, tende cuidado a não recusa o que vos falo. Pois,
Se não escaparam aqueles que recusaram a quem ouvir. Ele está falando, aqueles lá que não quiseram ouvir, lá no Sinai, foram engolidos pela terra. Aqueles lá sofreram duro juízo por não ouvir Moisés. Imagine os que não estão ouvindo Cristo. Porque se lá eles foram engolidos, agora aqui a condenação é diferente. Agora aqui a condenação é eterna. Agora é fogo eterno. Porque ele vai deixar claro quem é que estava falando, né? A parte B do versículo 25. Depois de recusar ouvir quem? Divinamente. Divino. Algo que não era terreno. Não provinha da terra. Os advertia sobre a terra, muito menos nós. Ele está falando, se eles lá sofreram penalidades por não querer ouvir, imagine nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Nós não podemos tapar os ouvidos e não querer ouvir, porque ele continua dizendo, versículo 26, aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele prometeu, dizendo, ele vai citar o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 6, porque ele vai falar sobre o contraste da pregação entre a mensagem que Moisés expõe e a mensagem de Cristo. O que Moisés expõe para o povo, que o povo era miserável e ia morrer. Porque quando é apresentado os 613 mandamentos, quando as pessoas olhavam para aquilo e falavam, como é que eu vou cumprir isso aqui? Se rir de alguém que tropeça na rua é deboche e chocarrice, como é que eu vou ser salvo desse jeito? Se fazer cara de deboche para os outros é pecado? Está me ouvindo aí, crente? Lê Levítico depois. Eu vou falar da vida do fulano. Sabe o fulano? É fofoca. Lá era condenado. Eu não quero saber não. Vou para a igreja não, vou descansar um pouco hoje. Complicado. A gente tem direito de descansar? Claro que tem. Isso aí é fato. Mas lá no Antigo Testamento, se você fizesse isso, é morte, condenação. Se lá no Antigo Testamento colocava bem claro como que eram as coisas, como é que o povo ia sobreviver a isso? E aqui não. Hoje, pela graça, né, nós choramos para Deus, meu Deus, me ajuda, quero força para poder ir. E Deus vai lá, te conforta, te consola, te ajuda. Se fosse a mesma metodologia lá do Antigo Testamento, era apedrejamento. Lembra dos filhos de Arão? Vou fazer de qualquer jeito. Deus não vai estar vendo mesmo. Vou adorar de qualquer jeito. Vou para a igreja de qualquer jeito. Fora da igreja vou fazer de qualquer jeito. Eu estou nem... Vou oferecer qualquer lenha para Deus, que Deus vai aceitar, vai bater palma, porque Deus não entende de madeira, né? Deus entende de madeira? Claro que não. Deus entende de lei, de preceito, mas quem é que criou as coisas? Lembra de Gênesis 1? A terra era o quê? Sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus estava onde? Pairando. Estava lá. Sabia de tudo. Deus não entende de madeira não, eu vou oferecer qualquer madeira, vou botar carvalho aqui. Deus falou, negativo. Morreram. Mas no período da lei, período da graça, Ananias e Safira. Lembra? Vou dar metade, né? Deus não precisa de todo o dinheiro todo não. Aconteceu o quê? Morreram. E aí você percebe que ele está deixando claro, olha só, se atente muito bem àquilo que Deus fala. Preste atenção sempre na mensagem que Deus trouxer. Porque ele disse, né, versículo 26, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. O que ele vai fazer? Ou o que ele quer explicar com o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 6? O que ele vai falar em abalar? Ele fala que ele vai acabar com isso que é transitório. Ele vai abalar, ele vai sacudir as estruturas. Ele vai derrubar tudo isso. Porque eu não sei se você sabe, existem alguns locais do mundo, né? Como a ciência nos mostra, a geografia, se você lembra do período do ensino fundamental. Os locais onde estão próximas extremidades das placas tectônicas, quando se chocam, causa o quê? Terremoto, né? Na magnitude da escala Richter. Lembrando da época do ensino fundamental, né? E quando acontece o terremoto, fica alguma coisa de pé? Cai tudo, quebra tudo, racha tudo. Deus está falando, eu vou abalar como um terremoto. Eu vou sacudir as estruturas. O que era transitório
vai cair e o que é eterno será estabelecido. O que era feito no Sinai era só uma ideia. Aqui, na Jerusalém Celestial, aqui já é diferente. Aqui ele vai deixar claro: eu vou abalar tudo, eu vou tirar as coisas do lugar e vou restabelecer, que foi isso que Cristo falou: em 3 dias destruirei este templo e construirei outro. Os homens não entenderam o que ele falou. Mas como é que ele vai destruir isso aqui? Bonito, e vai... Ele estava falando que ele vai destruir aquilo que era transitório, físico, palpável e visível, e iria estabelecer algo totalmente eterno e intransitório, que não poderia ser abalado. Porque se na antiga aliança poderia ser abalada, na nova aliança não existe mais abalo. Cristo é inabalável. O nosso Deus habita na luz inacessível. Deus não sofre variação, Deus não muda. Deus não é volúvel como o ser humano. Deus não é falho. O interlocutor aqui não teve nenhum pecado sobre o seu corpo e nunca pecará, mas Moisés teve pecado. Ele vai deixar claro que ele vai abalar as coisas e vai fazer tudo diferente. Versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa o quê? Agora ele explica o que ele acabou de falar. Agora ele faz uma explicação para concluir o assunto que ele já estava abordando. Do versículo 27 ele explica: ora, esta palavra ainda uma vez por quê? Todas. Isso aqui diz uma única explicação, que não terá mudança. A remoção destas coisas, o quê? Abaladas. Coisas que podem serem destruídas, coisas que podem serem mudadas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, o quê? Permaneçam. Para que o novo venha, o velho precisa ser destruído. Para que a renovação, para que haja mudança na vida do homem, o velho precisa sair. Não tem como. Não existe isso. As pessoas hoje se apegam a falsas pregações onde diz que Deus aceita você do jeito que você está. Venha. É claro que Ele aceita, mas Ele não aceita você permanecer do jeito que veio. Porque se não há mudança, como que há transformação do espírito? Como que a pessoa está 10 anos na igreja do mesmo jeito, irredutível, dura? Alguma coisa está acontecendo. Porque a primeira manifestação de Deus na vida do homem é a mudança do comportamento, do caráter. Porque o propósito da Bíblia não é fazer com que o homem seja perfeito, mas seja aperfeiçoado. Esse aperfeiçoamento que é gradativo e diário. Estamos ensinando lá em Nova Iguaçu sobre a santidade de Deus, aquela que Ele exige para o homem, trazendo um contraponto daquela que Ele tem e aquilo que Ele expõe na Bíblia. Um dos contrapontos dentro da santidade é que o homem precisa enxergar que ele não é perfeito, que é a parte do perfeccionismo, mas ele precisa enxergar que ele precisa de Deus para ser aperfeiçoado. Ele precisa entender que a mudança é gradativa e diária. É por isso que há necessidade do homem reconhecer e pedir perdão pelos seus pecados. Loucura é o homem se apegar, porque eu sou salvo, eu não preciso pedir perdão. Aonde está escrito isso? A Bíblia não ensina sobre isso. A Bíblia ensina sobre reconhecimento do pecado. Aqui está deixando claro: para que o novo venha, o velho precisa ser abandonado. Você não tem como ser o mesmo homem que você era no mundo aqui na igreja. É impossível. Porque uma hora o conflito vai acontecer. Porque a Bíblia deixa claro: aquele que é amigo do mundo é inimigo de quem? E quem é inimigo do mundo é amigo de Deus. Não existe comunhão entre trevas e luz. Nós somos imperfeitos, temos diversas falhas, mas o que nós não podemos ter no nosso coração é o conformismo com isso. Porque se você tiver, você ainda está no velho, o novo ainda não chegou. Porque a manifestação do novo vai fazer com que o homem olhe para esse monte agora, olhe como uma esperança de transformação, de mudança, redenção e salvação. Não olhe para aquilo como se ele fosse morrer com seus pecados e fosse condenado a descer ao inferno. É por isso que o cristão não serve a Deus com medo de ir para o inferno. Ele serve a Deus ansiando chegar no céu. Amém? Porque é isso que ele está falando. Ele explica sobre coisas que não são abaláveis, coisas que são eternas, que são fixadas de maneira perpétua.
Mas para que isso aconteça, precisa ser removido aquilo que é transitório e aquilo que pode ser abalado. Continuando. Parte B do versículo 27. Remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. 28. Por isso, recebendo nós um reino que? Inabalável. Cristo é inabalável. Cristo é imutável. Quem é maior do que Ele? A dor, a luta, o que Paulo nos cita, o que nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade? O que vai nos separar? Alguma coisa é maior do que Ele? A aflição, a luta, a traição, a dor, a dificuldade, a doença? Nada disso é maior do que Ele. O cristão precisa entender que Cristo é superior a qualquer coisa que é presente neste mundo. Porque se você se apegar às coisas desse mundo, meu irmão, você vai cair, vai tombar. Você vai ficar apegado à antiga aliança ainda, aonde nós éramos ensinados que precisávamos ser bons para servir a Deus. Não. Você precisa entender que você é mau e depende da graça de Deus para ser aperfeiçoado. É o Espírito que te convence, é o Espírito que molda o caráter do homem. Porque se você for olhar de maneira literal, você vai entrar em Romanos 3, que não tem um homem bom, ninguém que faça o bem. E aí causa um desespero. O autor dos Hebreus está deixando claro para esses homens que o Cristo, o Deus que nós servimos, é inabalável, quer nos aperfeiçoar diariamente, a mudança gradativa, porque ele está falando de Cristo. Quando se fala de Cristo, você tem que sempre lembrar das suas palavras, como ele ensina em Lucas 9, ensina em Marcos, que a renúncia é diária, a cruz é diária. Se o leão que você não matou hoje, ele amanhã vai estar, serão 2. Se você deixar o dia amanhã, serão 3. E assim vai aumentando. 4, 5, 6. Mas meus irmãos, pensam, no mundo, as mesmas dificuldades que nós sofremos, as pessoas têm alternativas. Se você está estressado demais, você sai, fuma e bebe num bar. Não é? Está muito cansado de ficar dentro de casa, vai para a rua, sentar e ouvir um pagode. Está cansado do seu marido, você arruma outro na rua e está tudo certo. Da esposa sucessivamente. Se você não consegue guardar dinheiro, ganhar dinheiro, você vai lá e entra para o estelionato. Olha as facilidades que o mundo oferece. Mas o que o Evangelho nos oferece? Suporta, aguente, permaneça, fique na posição. Porque tudo isso aqui não aponta para Cristo à toa. Aponta que somente nele vamos conseguir suportar. Porque ele vai falar sobre algo inabalável. Ele vai falar sobre algo que retenhamos a graça, que você guarde isso para si. A graça seja retida em vós, o favor imerecido. Você merecia sim morte, inferno e condenação, mas aprove a Deus olhar para você e te escolher. É totalmente diferente do que era no Antigo Testamento. Totalmente diferente de qual era a percepção. E ele continua para a conclusão. Versículo 28, parte B. Retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo, o quê? Agradável, com reverência e o quê? Piedade ou santo temor. Aqui no final, ele primeiro expõe tudo isso. Ele fala do primeiro monte, do segundo monte. No primeiro monte não tinha esperança, mas no segundo tem esperança. No primeiro o interlocutor é imperfeito, mas no segundo ele é perfeito. No primeiro o homem seria condenado e morreria. No segundo tem salvação e redenção. Que maravilha! Agora tem Cristo, que coisa maravilhosa. Ele fala que Deus iria abalar, ia mudar tudo, ia acabar com a primeira aliança e estabelecer uma nova aliança. Ele iria fazer tudo novo. Aquilo que seria feito novo seria inabalável, mas agora, peraí. Agora tem a parte da responsabilidade do homem. Porque primeiro ele explica sobre a soberania de Deus, agora ele vai falar sobre a responsabilidade. A Bíblia, sobre esse assunto, não consegue deixar claro, mas é algo que existe. Amém? Porque não se pode colocar tudo para lá. Aqui, ele está falando de servidão. Quem é que serve a Deus? O próprio Deus? Quem é que serve a Deus? Nós. Aqui ele está falando, agora vocês, chegou a parte de vocês. Primeiro eu coloquei o que Deus fez e o que Ele fará. Agora chegou na parte de vocês.
Sirvam a Deus de modo que agradável. Você não pode vir para a igreja e falar: ah, meu Deus, mais um culto. Não é? Ah, escutar o pastor Alex falando 1 hora, meu Deus do céu. Escutar o irmão Leonardo cantando. Ah, vou ter que... Porque o preço foi muito alto. Talvez, se as pessoas tivessem dimensão disso, elas não fariam a obra de Deus do jeito que fazem, ou não estariam na casa de Deus de qualquer maneira. Porque está deixando claro, vocês têm que servir de modo agradável. Tem que ser com amor, com prazer. É como aquele, eu já expliquei uma vez, é como você ser grato a alguém que te resgatou no meio de um oceano, onde você não teria esperança. Para frente é só água, para o lado é só água, para trás é só água, para baixo é só água. Se você tentar nadar até a beira da praia, é impossível. Mas alguém olhou para você, parou do lado com um barco e te resgatou. Como que fica o sentimento dessa pessoa? De gratidão. Alguém que salva o país é condecorado pelo presidente, não é? Por um ato heróico? É condecorado. Porque salvou o presidente, salvou o líder de uma nação. Imagine alguém que nos salvou de uma condenação eterna. Porque eu não sei se você sabe, se queimar é bom? Alguém já se queimou aqui? De ficar aquele bolhão, sabe? De você tirar aquela pele da bolha, ficar aquele negócio vivo assim, tomar aquele banho. Já teve essa sensação? Horrível, né? Mas em média você queimou o quê? Uns 10% do corpo? 5, 2, não é? Agora imagine 100% do corpo queimando o tempo todo, sem parar. É nessa esfera que ele está falando. Vocês servem a Deus porque da onde Ele livrou vocês era sofrimento. Então hoje vocês foram resgatados, sirvam com amor e alegria. Porque se vocês acharem que vocês sofrem aqui, lá é muito pior. É por isso que ele fala: sirvam de maneira agradável. Sejam alegres por vocês ser chamados por Deus para vir na casa dele e ele falar contigo. Fiquem felizes por isso. Façam com amor. Levante da cama mais um dia com amor. Eu vou servir a Deus. Eu vou na casa de Deus. Eu vou aprender mais de Deus. Não façam como as pessoas que desprezam isso, porque ele disse o que vai acontecer com aqueles que desprezam. Mas ele continua dizendo: com reverência. Meu irmão, você sabe o que é reverência? Você já parou para pensar o que é reverência? Um juiz, se você falar na frente dele, ele te manda preso por desacato, se ele mandar você falar. Você não pode chegar numa audiência e falar: ô juiz, eu vou ali no banheiro, você aguarda um minuto aí, tá? Tu vai preso. Amém? Está diante de um delegado que está ali tomando seu depoimento. Ô delegado, só um minutinho que eu vou atender um telefone aqui. Está diante de um juiz. O juiz está falando um monte, aí eu vou ficar aqui, né? É preso. Mas sabe por quê? Porque a lei que é estabelecida naquele recinto tem que ser cumprida. E aí a condenação ou a penalidade ali é instantânea. Na casa de Deus as pessoas fazem de qualquer maneira porque acham que Deus não vai penalizar. Aí por isso que banaliza: não, posso conversar na hora do culto, eu levanto para ir no banheiro, eu levanto para beber água, eu durmo, eu olho para cima, eu olho para baixo, eu finjo que não estou ouvindo. Sim, deixando claro que você não tem reverência por estar na casa dele. Para ele estar aqui é simplesmente para que as pessoas vejam que você de fato é cristão. Só para você continuar com aquela imagem de crente, sabe? Que as pessoas te vejam como crente. E aí, as pessoas continuam servindo a Deus de qualquer maneira. Fazem por fazer, tocam por tocar, usam talento. Pastores que pregam uma aula de história teológica, mas não pregam pelo poder de Deus. Pessoas que vêm na casa de Deus como mais um culto. Mais um, tá bom. Se eu não prestar atenção hoje, eu escuto amanhã. Se eu não entender aqui, eu leio em casa e entendo. Deus está falando: não é assim. De onde tiraram vocês, não é para vocês fazer desse jeito. Porque se vocês ficassem fazendo isso lá, no Antigo Testamento, a terra iria engolir vocês. Mas porque aqui é graça, faz de qualquer jeito que Deus aceita. Tá bom. Amém?
E aí ele termina falando, e no santo temor. Ele vai citar temor aqui, que é o reconhecimento de quem Deus é, que é juiz, é santo, é autoridade, é aquele que fala e todos têm que se calar, tem que ficar com temor e tremor no coração. Mas o juiz às vezes está falando e a pessoa quer bater pau, não, juiz. E aí por isso que você vê igrejas de pessoas frias, apáticas, pessoas que não têm empatia por ninguém, não amam a palavra, não amam os irmãos da igreja, mas vem tomar a ceia e não fala com o outro. Vem tomar a ceia de maneira hipócrita, chora. Deus está olhando lá de cima. Vocês nunca entenderam como é que funciona. Vocês nunca pararam para prestar atenção. A igreja precisa tirar essa capa de hipocrisia. Precisa tirar essa capa de ser crente somente aqui. Porque, meu irmão, o aperfeiçoamento vai bater mais lá fora do que aqui dentro. Porque seremos medidos por aquilo que falamos e ouvimos, tá? Não pense que você será medido somente pelo aquilo que você escuta, ou de quem fala, mas de quem ouve. Que a partir do momento que você escuta a verdade, você deixa de ser inocente, e se não a obedece, você se torna inconsequente. E Deus está deixando claro, vocês precisam servir de maneira agradável. Amem a obra de Deus, amem fazer a vontade de Deus, tenham reverência, venham para o culto, sentem para ouvir. Se você sente que você dorme muito no culto, toma um café antes, dorme mais cedo, fica em pé, fica lá atrás, mas não banaliza a palavra de Deus não, porque muitos querem estar ouvindo essa palavra, estão sendo alimentados por palavra podre e contaminada, escutando que vão vencer, que Deus vai dar vitória. O propósito dos pastores é ensinar para vocês a amar a Cristo, não porque Ele pode te lançar ao inferno, mas que Ele tirou de lá, de lançar para o inferno, para te arrastar e te levar para Jerusalém celestial, para que você não se chegasse no pé do monte com medo dele te consumir, não, se chegasse no pé do monte olhando para Ele, eu estou salvo, o Senhor me resgatou, o Senhor me tirou daquele lamaçal das correntes que me aprisionavam. Porque você vê a maneira que as pessoas servem hoje, demonstra claramente qual é o nível de conhecimento de Deus, não de palavra. Quando você vê alguém servindo de qualquer maneira, você entende que a pessoa nunca entendeu o que Jesus fez, e nem quem Ele é. Isso aqui não é culto de doutrina, é o que o autor dos Hebreus está falando. Não é para fazer de qualquer jeito. É para estar na igreja com temor e reverência. É para estar na hora do louvor, feche os olhos e adore a Deus. Não sabe a letra, fala com Deus em particular. É para estar na hora da palavra, é para estar sentado, prestando atenção, ouvindo. Porque eu disse uma vez aqui e disse em Nova Iguaçu, sabe por que as pessoas não dormem no cinema? Porque lá é pago, aqui é de graça, só que a graça também tem um preço. Lá você paga o ingresso de 50, 60, 70, 80 reais, vai no IMAX, paga 150 reais numa cadeira, que é uma poltrona, assiste em 8K, eu duvido você dormir, porque é caro, mas aqui que é de graça, vou dormir mesmo. O importante é estar presente, não. O importante não é ir à igreja, mas é ser igreja. É uma diferença muito grande. Porque ele deixa claro, no santo temor. E aí, no versículo 29, ele diz, porque o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Muitos vão traduzir isso aqui, vão falar sobre o texto de maneira errônea, porque o texto tem a origem de onde ele vai citar. Ele vai citar de Deuteronômio 4, 24. Ele vai falar que Deus está orientando o povo lá no período de Moisés e falando, olha só, vocês não podem ter outros deuses diante de mim não, tá? Vocês precisam ter o único Deus no coração de vocês, que é o Deus que tirou vocês da servidão do Egito. E ele traz a mesma referência. Se lá no tempo de Moisés, a alusão que eles tinham era a libertação do Egito, hoje o que vocês têm aqui é a libertação de onde Deus tirou vocês, que era da prisão do pecado. Porque Deus é fogo consumidor. Deus é o fogo que trará juízo sobre as nações. Ele deixa claro, vocês não podem ter outros deuses diante de mim. O Deus não pode ser o pastor. O Deus não pode ser a igreja, o cargo, a posição, o dinheiro, a família. Não.
Tudo que tiver entre Deus e o homem é idolatria. Ele está falando, vocês não podem ter nada, porque Deus não é brincadeira, Deus é fogo consumidor. Deixando claro para esses homens que tinham que ser de maneira agradável, para que eles não ficassem se apostatando, que eles não perdessem o norte de onde Deus orientou que eles ficassem. Ele vai trazer esse motivo e vai trazer uma mensagem muito mais profunda, falando para eles, não se esqueçam, não é porque estamos no período da graça que Deus deixou de ser Deus. Não é porque estamos no período da graça que Deus aceita tudo que vocês fazem. Tudo terá penalidade. Mas entendam, Deus precisa ser o centro da vida de vocês e ser tudo para vocês. Porque se alguma coisa estiver no meio, vocês vão sofrer. Amém? Vamos ficar de pé. Porque ele conclui falando sobre o fogo consumidor, exaltando a santidade de Deus, falando sobre o Deus que esses homens estão ouvindo, o Cristo santo, o Cristo inabalável, imutável, o homem que não experimentou pecado, o homem que pode ser tomado como o máximo exemplo para todos. Não Moisés, não Paulo, não Pedro, não Timóteo, Tito, não Davi, não Saul, não Jacó, não Esaú, não Samuel, não. Ele está apontando para o Deus perfeito, imutável, aquele que teve o poder de fazer o que nenhum homem conseguiu fazer na história da humanidade, que é trazer redenção para a alma daqueles que estavam perdidos. Amém? Feche os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus.